Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glórias a Deus, meus amados irmãos e irmãs. É com a graça de Deus que nós estamos aqui para mais esta abençoada programação, trazendo uma palavra de Deus ao seu favor. Irmãos, nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Veja o que Deus estava falando através do seu profeta, o profeta Isaías. Ele estava pedindo para que as pessoas olhassem para ele. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Ele deve ser o nosso exemplo. Deus trouxe o seu Filho a este mundo, a esta terra, para que fosse um exemplo. E na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Veja, meu irmão, então nós devemos olhar para Jesus. E Deus se manifestou através da carne humana para que ele fosse um exemplo. Ou seja, ali estava um homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Nele não havia pecado, não. Nele não havia a sujeira de Satanás. Então ele foi um homem o qual nós poderíamos tomar de exemplo, irmão. Por isso ele foi levantado no Calvário, como a serpente de bronze. Veja, meus irmãos, o porquê que aquela serpente de bronze foi levantada ali no deserto. Números capítulo 21, verso 8 e 9 diz: e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Está vendo, meu irmão? Eles tinham que olhar para aquela serpente de bronze para serem curados. E no Evangelho de João, capítulo 3, nós vemos João falar sobre esta serpente de bronze no versículo 14, dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Então ele foi levantado ali no Calvário, meus irmãos, para que nós olhássemos para ele. Agora, meu irmão, o que você está vendo quando você olha para Jesus? O que a religião está vendo quando ela olha para Jesus? Veja, se você olhar para Jesus através da interpretação, através da teologia da religião, eles olham para Deus e veem três pessoas distintas na divindade. Isto é, a interpretação. Mas a revelação da palavra, meu irmão, nos faz olhar para três ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, e ver um único Deus. É isto que faz a revelação para nós. Agora, a interpretação faz as pessoas olharem para um Deus e ver três pessoas distintas. Por isso que quando ele estava na terra, ele estava sendo a imagem do Pai. E ele falando isso para os seus discípulos, Filipe pediu para que ele mostrasse o Pai. João capítulo 14, verso 8 e 9. Disse-lhes Filipe: mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Disse-lhe Jesus, quem me vê a mim, olha aí, meu irmão, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então veja, Jesus estava falando para Filipe que ele era a imagem do Pai. Então nós temos que olhar para Jesus, meu irmão, e ver Deus, e ver a encarnação daquele grande Jeová. É isso que nós temos que ver quando olhamos para Jesus. Mas a igreja, nós, meus irmãos, nós devemos manter o nosso foco através desta visão de ver o Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso exemplo. Veja, todos aqueles que olharam para ele de uma maneira correta, revelada, conseguiram aquilo que queria. Veja, a fome olhou para Jesus e encontrou sustento ali. Aquele ladrão da direita estava na hora da morte, meu irmão. E ele olhou para Jesus e achou a salvação. Ali no último momento da sua vida, ele encontrou a salvação. Veja, Barrabás também, meu irmão. Quando Barrabás olhou, mostraram para Barrabás: Barrabás, vem aqui. Olhe lá, aquele homem carregando aquele madeiro, subindo a colina, Barrabás. Olhe para aquele homem. Aquele homem está morrendo em seu lugar. Então, quando Barrabás olhou, ele viu um substituto. Ele viu um homem carregando o seu fardo, carregando a sua sentença de morte. Oh, meu irmão, ali estava eu, ali estava você, no lugar daquele Barrabás. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros. Então eu era aquele Barrabás. Você era aquele Barrabás, meu irmão. Então nós temos que olhar para ele e ver esta salvação para nós. E ver que ele veio aqui para dar a vida em nosso resgate, meu irmão. Mas as pessoas ali, bem naquele dia, elas estavam olhando para Jesus e vendo um Beelzebu. Esta foi a visão que o sistema religioso do dia teve de Jesus. Quando eles olharam para Jesus, fazendo aqueles milagres, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, eles disseram:
ele não faz isto senão por Beelzebu. Mas aquele endemoniado gadareno, quando ele olhou para Jesus, ele viu o Filho de Deus. Ele disse: que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Então aquele endemoniado que estava possesso por uma legião de demônios, meu irmão, ele estava olhando e enxergando quem era Jesus. Mas aquela religião, ela estava cega. Ela olhou para Jesus e estava vendo um falso. E é isso, meu irmão, que a teologia faz com a igreja. Faz a igreja olhar para um verdadeiro e ter ele como falso, e faz a igreja olhar para um falso e tê-lo como verdadeiro. Mas nós temos que olhar através da revelação, através dos óculos da revelação de Deus, meu irmão. Mas se você olhar para Cristo, olhar para Jesus, através da interpretação, através dos credos e dogmas, você verá uma santíssima trindade. Você verá um paganismo, meu irmão. Mas veja, agora nós que somos cristãos, nós temos que ir, meus irmãos, à igreja. Para quê? Nós estamos indo para a igreja, meus irmãos. Nós temos que ir para a igreja para ver as nossas próprias falhas, irmãos. Veja, irmão, se você está indo para a igreja e está vendo somente as falhas dos outros, irmão, é o diabo quem está lhe mostrando. Você está sendo usado por um espírito errado. Veja, mas se você está indo para a igreja e está conseguindo ver as suas próprias falhas, então, meu irmão, é o Espírito Santo que está lhe mostrando. Porque o inimigo de nossas almas, o diabo, ele nos faz ver somente as falhas nos outros. Mas o Espírito Santo, meu irmão, glórias a Deus, ele entra em nós e ele faz nós olharmos para nós mesmos. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, quando ele olhou para si mesmo, quando ele olhou para ele viu as suas próprias falhas, então ele condenou a si próprio, irmão. Então ele disse assim: miserável homem que sou. Mas enquanto ele estava olhando para os outros, ele era um perseguidor. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou nele, então ele começou a olhar para si próprio, meu irmão. Veja, nós temos este desafio. Temos que vir à igreja para ver aonde nós mesmos estamos falhando, para ver aonde nós mesmos precisamos melhorar, meus irmãos. Esta é a visão que nós precisamos ter. Mas veja, e quando Deus olha para nós, nós falamos aqui, quando olhamos para Cristo, olhamos para Jesus, o que vemos? Uma trindade? A segunda pessoa da divindade? Não, nós vemos o Salvador, nós vemos o Emanuel, nós vemos o grande Jeová manifesto na carne humana. E mostramos aqui, quando olhamos para os outros, o que vemos? Temos que olhar para os irmãos com um olhar de misericórdia, meu irmão. O problema é que nós estamos olhando para os outros com o óculos da lei e não com o óculos da graça. Mas veja, como Deus olha para nós hoje, meu irmão. Deus olha para nós através do sangue de Jesus Cristo. Todas as vezes que Deus olha para nós, nós estamos pecando. A Bíblia diz que não há homem justo sobre a terra que nunca minta e nunca peque. Então nós todo momento estamos errando. Paulo disse: eu morro
todos os dias. Então as nossas falhas, elas nos condenam todos os dias, meus irmãos. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos olha através do sangue, meu irmão. Esta é a visão de Deus hoje. Há um sangue, aleluias, há um sangue entre o pecador e Deus. E quando Deus olha através do sangue, quando Ele nos olha através daquele sangue, Ele nos vê branco como a neve, meu irmão. Porque ali vem o juízo de Deus. E quando desce aquele juízo, Ele bate no sangue. E quando passa pelo sangue, Ele nos vê limpos, alvos como a neve, meu irmão. Oh, mas para você ter esse benefício do sangue, irmão, irmã, para que Deus possa olhar para você através deste sangue carmesim, meu irmão, você precisa entrar em Cristo. Você precisa estar debaixo deste sangue. E como fazemos para entrar em Cristo, meu irmão? Por um Espírito, somos todos batizados em um só corpo. E aí se cumpre Romanos capítulo 8, versículo 1, aonde diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se alguém está em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então você se esconde em Cristo, e você cumpre o Salmo 91, aquele, pois, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, meus irmãos, mas num desses dias este sangue será tirado. Num desses dias, esse trono hoje, que é o trono da misericórdia de Deus, irmão, num desses dias, esse trono será convertido no trono de juízo, irmão, e não haverá mais misericórdia. Ele sairá da posição de cobertura, da posição de mediador, para a posição de juiz, irmão. Então Deus não terá mais aquele sangue para olhar para as pessoas. E quando Ele olhar para as pessoas, com aquele olhar sem o sangue em meio àquele olhar, meu irmão, será um olhar de juízo, será um olhar de ira. A Bíblia diz que as pessoas vão fugir para as cavernas, o sol não dará sua luz, as estrelas cairão da terra, os poderosos tentarão se esconder daquele olhar de juízo de Deus, meu irmão. Mas hoje, meu irmão, você tem esta oportunidade, você tem direito a este sangue de Jesus Cristo na sua vida. Ainda Deus, quando olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, mas naquele dia não haverá mais o sangue, e quando Ele olhar para nós, irmãos, Ele verá o pecado e nós estaremos condenados. Mas hoje ainda é tempo, meu irmão, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, meu irmão, deposite a sua confiança em Jesus Cristo e você será salvo naquele dia. Oh, meus irmãos, que Deus possa abrir a sua visão, abrir o seu entendimento para a palavra de Deus e que você possa enxergar o grande Jeová que se fez carne e habitou em nosso meio. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus os ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
eu posso já ouvir o som deste país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar um lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir o som deste país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar um lar que foi comprado lá na cruz. Além